Primeiro, eu queria dar as boas-vindas a vocês, dizer que é um grande prazer ter vocês aqui hoje com a gente. A gente constrói e faz esse evento para o nosso setor, para ser uma oportunidade de união e de aprendizado. E para a gente é importante ter a presença de vocês aqui. Esse evento é uma organização, não sei se todos vocês sabem, mas eu e o Rafael somos da empresa que se chama Eno Conexão, e a gente faz esse encontro já há 8 anos com o intuito de fortalecer o setor vitivinícola através de passar informações de qualidade para o produtor com temas sensíveis que a gente vai monitorando durante o ano para entender quais são os temas que os produtores estão com maior dúvida, que estão tratando mais. E aí a gente busca sempre palestrantes para vir tratar desses temas. Esse ano a gente tem 2 dias de palestras técnicas que vão ser hoje, hoje a gente vai ter a palestra do Dr. Celito Guerra, seguido pelo Christian. Em seguida a gente vai ter o Felipe. Logo depois, uma palestra de formalização dos empreendimentos vitivinícolas. Depois entra o Ângelo, falando um pouco sobre tecnologia e novos equipamentos para a produção de vinhos. E, por fim, o Eduardo vai falar um pouco sobre enoturismo. Amanhã, eu convido todos vocês a estarem novamente com a gente. A gente vai ter o Pedro Esquerdo, ele vai falar sobre produtividade e qualidade no vinhedo. Em seguida, a gente tem uma mesa redonda sobre diversificação da propriedade rural. Depois a gente vai ter uma demonstração de um trator elétrico da LF Tratores e IAC. Em seguida, o Pedro vai finalizar com uma palestra falando sobre a questão de sustentabilidade também nos vinhedos, com um case de sucesso que eles têm lá no Chile. E a gente também vai ter a degustação desse vinho que eles produziram em parceria com essa comunidade lá. E aqui eu gostaria de apresentar e agradecer aos expositores. Todos os nossos expositores estão aqui. Então, Amazon Group, De Minas, LF Tratores e IAC, MA Silva, Premier Pac, J Cunha, a Pix Label, a Lauma e a Souza e Souza, Léo Comunicação e Espaços. Depois todos estão aqui para vocês conversarem e trocarem ideias. Esse ano, a gente também tem uma exposição de fotografias aqui do lado, então depois eu convido vocês todos a apreciarem. É uma exposição que a Larissa Rezende, fotógrafa, fez através da empresa dela, que se chama Alma Fotografia de Negócios, entre lentes e taças. E todas as fotos dali são de vinícolas do estado de São Paulo. E eu quero também agradecer aqui aos representantes que estão aqui da Prefeitura de Louveira por recepcionar o evento. A coorganização do Circuito das Frutas, que é o coorganizador desse evento desde a 2ª edição. E a Frente Parlamentar, SP Vinhos, é a Frente Parlamentar dentro da LESP, de apoio à vitivinicultura e desenvolvimento do enoturismo paulista. Então, para a gente fazer esse evento esse ano, a gente teve uma emenda parlamentar via frente parlamentar, e quem foi o direcionador dessa emenda foi o deputado Lucas Bove. Então, vamos lá. Primeiro, é um prazer ter o Celito aqui com a gente, o Dr. Celito Guerra, da Embrapa, o Vivinho, de Bento Gonçalves. Celito... Oi? Agora, olha lá, eu também fui pegar, vocês viram? O Celito foi meu orientador na Embrapa. Quando eu estudava lá em Bento Gonçalves, eu fazia estágio na Embrapa, ele era meu orientador. Antes disso... Bom, depois você conta a história da minha mãe. Isso. E, enfim, então para a gente é um grande prazer, porque além de tudo, o Celito é nosso amigo querido, depois desses anos todos aí sempre em contato. Então é um prazer. Já esteve com a gente em alguns encontros palestrando, já veio presencialmente, já veio online e hoje novamente está aqui. Então é um grande prazer e alegria ter você aqui com a gente e o palco é seu. Fique à vontade. Obrigado, Ariana.
Eu devo falar no microfone? Certo. Bom dia. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar todos os professores e professoras. Hoje, 15 de outubro, é dia do professor, dia da professora. Então, ao parabenizar os professores, não só aqueles que exercem a sua atividade em sala de aula, mas a todos que em algum momento da vida ensinam alguma coisa relevante a alguém, eu faço uma menção especial aos meus amigos queridos, o Rafael e a Ariana, que são os professores que organizam os encontros EnuConexão, que já está na sua 8ª edição. Eles poderiam estar fazendo qualquer outra coisa na vida, né? Tá lá na vinícola, né, Ariana? Ou tá viajando aqui pelo interior de São Paulo, dando assistência técnica para os compradores de uva da empresa deles. Mas eles, que têm um pensamento estratégico, eles optaram por criar e continuar com o evento EnuConexão, que é uma chance única. Eu estava pensando ontem aqui, enquanto o pessoal discursava no início do evento, eu creio, pelo menos a meu conhecimento, é o único evento realizado por uma empresa privada, por pessoas privadas, não é uma instituição pública, não é um instituto de pesquisa, não é um instituto federal, não é uma universidade, é a Ariana e o Rafael e a equipe deles que faz isso. E isso é digno do maior louvor, assim, não é porque eles são meus amigos que eu digo isso, porque é uma oportunidade única para tanta gente ter acesso a informações técnicas que de outra maneira não seria possível, ou não seria possível com a qualidade que eles permitem. Então, parabéns para vocês mais uma vez. Muito obrigado pelo convite, Ariana. Contem sempre comigo para colaborar na medida das minhas possibilidades, tá bom? E agradecer também a vocês que estão aqui em grande número para esse início de evento. E hoje o assunto que me foi proposto é inovações na vinificação, uso de diferentes materiais. Materiais entendidos como, principalmente como recipientes de vinificação. Pessoal, esse sistema de comunicação entre nós é um sistema novo, ele é utilizado há algum tempo em feiras, né, onde tem muito barulho externo, então as pessoas nos ouvem via fone de ouvido. Se eu estiver falando muito alto, vocês só façam assim, que daí eu maneiro um pouco, tá certo? Tá bom. Bem, então, eu preparei aqui um roteirinho, uma colinha, preparado sem auxílio de inteligência artificial. Eu fui montando um roteirinho, e esse roteirinho vai ficar, evidentemente, à disposição da EnuConexão para utilizar, disponibilizar para vocês. Isso são informações públicas, né? Não é nada do Celito que para alguém ter acesso tem que fazer um pedido especial para ele. Não precisa assinar o termo de compromisso em relação à apresentação, tá bom? Então vamos lá. Eu gostaria de começar abordando este assunto da seguinte maneira. Primeira coisa, por que elaborar vinhos? Eu coloquei aqui 7 razões, que me parecem boas razões, pelas quais as pessoas entram no mundo do vinho e resolvem produzir vinho. Então, olha só, a pessoa pode estar lá porque a própria família já tem tradição na elaboração de produtos, enfim, tem tradição, tem a cultura do vinho. Tem gente que não necessariamente tem essa tradição e essa cultura, mas tem paixão pelo vinho. Eu conheço muita gente, empreendedores brasileiros, que
não eram do mundo do vinho, empresários de sucesso em outros ramos de atividade, que entraram na vitivinicultura, começaram a produzir uva, começaram a elaborar vinhos, única e exclusivamente por paixão, né? Alguém ontem à noite aqui mencionou no ideal, né, no idealista, que é o sujeito que resolve entrar na vitivinicultura. Tem muito produtor, principalmente pequenos produtores que buscam uma mais-valia e uma diversificação de renda da propriedade. Tem gente que está ali, não sei se vou ou não vou, mas é estimulado pela família, por amigos e tal. Ou então o cara olha o vizinho e diz assim, olha, o vizinho está fazendo uma coisa legal, eu vou entrar nesse ramo também. Estar estabelecido numa região produtora, isso funciona. Tem um exemplo lá do Rio Grande do Sul que é bem emblemático, que é o Vale dos Vinhedos. O Vale dos Vinhedos, quando começou a IG Vale dos Vinhedos em 1998, eles tinham 6 vinícolas se uniram para requerer a IG. E hoje são 35, 36 vinícolas. Então o tempo passa e as pessoas vão olhando o progresso daquela região e resolvem também investir em vitivinicultura. Busca por notoriedade, isso é inerente ao ser humano, né? Todo mundo gostaria de ter alguma notoriedade na vida. E o mundo do vinho oferece essa possibilidade, às vezes sim, às vezes não, mas todo mundo mira em notoriedade, junto com o sonho de elaborar um produto de excelência, né? Eu não conheço ninguém que diz assim, olha, eu não fazia vinho, estou começando agora, mas eu vou fazer de qualquer jeito aí que tá bom, né? Vou tendo umas garrafas aí para apresentar para o público, já tá bom. Ninguém que eu conheça tem essa visão. A visão é, eu vou procurar, eu vou fazer o melhor que eu puder, eu vou fazer o melhor produto aqui desse local, daqui dessa região. Bom, agora, se aqui tem alguns porquês de por que as pessoas começam a elaborar vinho, tem também aqui embaixo algumas implicações para atingir esse objetivo, né? Então, essas implicações são, a primeira coisa é que a elaboração de vinhos, ela implica no envolvimento em tempo integral e permanente. São muitas horas por dia, 365 dias por ano. Tem muita gente que eu conheci, que lá no início, quando começaram a se motivar para fazer um projeto vitivinícola, não imaginavam o tanto de envolvimento que isso dá. É muito legal, né? Nós estamos aqui pertinho da capital, receber ônibus e vans de gente da capital que vem aqui degustar, comprar vinho. Mas enquanto eles estão passeando, nós, os elaboradores, estamos aqui trabalhando para satisfazê-los, para comunicar o nosso vinho, para dizer para eles o porquê que nós começamos e que produtos nós temos. E isso gera muito envolvimento. Também tem uma necessidade imperativa, não tem como não ser isso, de ter uma formação multidisciplinar. O sujeito que elabora vinho, ele tem que entender da química do vinho, de agronomia, de defesa fitossanitária, de administração de empresas, de comunicação, de marketing, de muitas disciplinas ao mesmo tempo e exercê-las, o que não é fácil. E imaginem, né? Não tem nenhum estabelecimento vitivinícola que não se desenvolva sem o aporte financeiro para um negócio de maturação longa. Se a gente fosse pensar só em dinheiro, a gente investiria em qualquer outra coisa, menos em vinho. Qualquer outra coisa. E também isso implica em escolher determinados tipos e estilos de produtos a elaborar, porque é simplesmente impossível nós imaginarmos que uma única vinícola vai fazer todos os tipos e estilos de vinho. E também implica no domínio de técnicas, processos e parâmetros de vinificação, e é isso, por isso que eu botei em negrito aqui, é disso que nós falaremos hoje nessa nossa hora, dessa nossa conversa de 1 hora aqui. Então vamos lá. Lembrando das etapas de sequências da vinificação, que começam
muito antes do processamento da uva, né? Começa lá no acompanhamento do crescimento das bagas e da maturação das uvas, e ela tem que terminar pelo consumo e, muito importante, pela lembrança dos momentos proporcionados pelo consumo. Se eu elaboro o vinho, se eu faço um vinho, se eu vendo esse vinho, e se o consumidor, uma semana depois de beber meu vinho, não se lembra mais nada do meu vinho, tem alguma coisa errada com a minha produção. Eu tenho que ficar na memória do degustador ou do consumidor que comprou e que consumiu o meu vinho. Então tem todos esses, são uns 14 passo a passos aqui, mas principalmente nós vamos tratar hoje disso que está em azul mais claro aqui, das macerações, os procedimentos pós-fermentativos, fermentativos e pós-fermentativos. Bem, lembrando que nós temos, então, diferentes tipos de vinho, e aqui eu nem estou falando dos estilos de vinho, que cada tipo tem inúmeros estilos de vinho, mas o que nós vamos falar hoje aqui se aplica a todos esses produtos, mas principalmente aos vinhos tranquilos, brancos e tintos. E o que é bom da minha apresentação, eu estou vendo o Christian lá no fundo, que tudo que eu falar de errado, depois ele vai me dizer na sequência, na degustação dos vinhos que ele vai apresentar aqui. Então nós vamos fazer uma dobradinha, Christian, e se na sequência se tu precisar de alguma ajuda para o serviço dos vinhos ou coisa assim, conta comigo, tá bom? Bom, vamos lá. O uso de diferentes recipientes na vinificação está diretamente ligado, então, à qualidade intrínseca do vinho. O que é qualidade intrínseca? É aquela qualidade que está lá dentro do vinho, que representa ausência de defeitos tecnológicos, riqueza e complexidade dos diferentes grupos de compostos químicos que constituem o vinho e a harmonia de todos esses grupos de compostos. Então isso representa a qualidade intrínseca, que é diferente da qualidade percebida. A qualidade percebida é a minha biblioteca mental, em função de tudo que eu já degustei ou bebi na vida, eu tenho uma ideia do que é qualidade. Qualidade que eu percebo, e não a qualidade que de fato está lá dentro do vinho. Então, os recipientes de vinificação, eles interferem diretamente na qualidade intrínseca, nos tipos de vinhos que se elabora, nos estilos de vinho, no potencial de longevidade, que está intimamente relacionado com a qualidade intrínseca, que por consequência vai influenciar no posicionamento do mercado para esses vinhos, quando eles forem vendidos, no processo de comunicação da vinícola. Se eu tenho um tipo e um estilo de vinho X, eu vou fazer a comunicação inerente àquele tipo e estilo de vinho que eu tenho. Se eu tenho outro tipo e estilo de vinho completamente diferente, eu vou fazer outro tipo de comunicação. E, evidentemente, ao fim e ao cabo, esse conjunto também ao final, nós chegamos na percepção da qualidade pelos consumidores. Porque a percepção da qualidade, ela está muito, muito, muito ligada ao que se comunica e ao que o vinho, de fato, tem a oferecer. Então, vamos lá. Etapas das vinificações em conexão direta com diferentes tipos de recipientes. Eu organizei nessa sequência cronológica das vinificações, na fase de maceração pré-fermentativa, que aí nós temos maceração pré-fermentativa a frio, maceração carbônica, termovinificação e uso de ultrassom. Tem outras, mas essas são as principais que eu resolvi abordar aqui hoje para vocês. Tem muita gente que diz assim, eu faço vinho pelo processo de termovinificação. Termovinificação não é um processo, ele é uma etapa dentro do processo de vinificação em tinto e é uma etapa pré-fermentativa. Depois, na fase fermentativa, eu vou falar da vinificação integral e da vinificação clássica, aí com diferentes processos de extração na fase de maceração, né, daquilo que a gente quer que passe da fase sólida para a fase líquida.
E na fase pós-fermentativa, nós vamos falar um pouquinho da maceração pós-fermentativa e da estabilização, que ela é ao mesmo tempo, para todos os vinhos, física, química e microbiológica. Então, vamos lá, começando agora. Na fase pré-fermentativa, muitos vinificadores utilizam a maceração pré-fermentativa a frio. Essa maceração pré-fermentativa a frio, ela consiste em baixar a temperatura do tanque da uva desengaçada e esmagada e deixar que ocorra essa maceração a frio, e tem que ser a frio, porque eu não quero que a fermentação espontânea comece, e depois sim, a partir de alguns dias, eu vou aumentar a temperatura do tanque e vou chegar na temperatura de fermentação, onde eu vou inocular a minha ou as minhas leveduras para fazer a vinificação propriamente dita. Por que se usa? Principalmente porque aumenta o corpo e a harmonia olfato-gustativa dos vinhos. Isso não se usa, evidentemente, para todos os vinhos, mas se usa para muitos vinhos. Cada vez mais os enólogos lançam mão dessa possibilidade. E coisas importantes aqui, bom, primeiro que normalmente quem faz maceração pré-fermentativa a frio utiliza tanques de vinificação verticais de aço inoxidável ou de outro material, mas principalmente de aço inoxidável. E esse mesmo tanque que abriga a uva desengaçada e esmagada para a maceração pré-fermentativa a frio, se deixa a temperatura vir até a faixa de temperatura ambiente e depois se começa a maceração propriamente dita e a fermentação alcoólica. Então, há que se ter um recipiente que seja capaz de manter a temperatura reduzida e estabilizada, e normalmente, né, para facilitar o trabalho do enólogo, se utiliza o mesmo tanque, para não precisar passar o vinho de um tanque para o outro da fermentação pré-fermentativa a frio para a fermentação alcoólica. Então, vocês já perceberam que o tanque vertical de fermentação de aço inoxidável é um dos principais, se não o principal recipiente utilizado em vinificação. Ainda na fase pré-fermentativa, nós temos a maceração carbônica. A maceração carbônica, ela utiliza qualquer container que permita, isso é muito importante, um ambiente interno desse container com temperatura relativamente constante e que seja fechado hermeticamente, e ele gera vinhos leves, elegantes, harmônicos e bastante aromáticos. Aqui embaixo tem uma menção de um livro escrito há muito tempo atrás, mas que traz as bases do processo, né, ou da etapa de maceração carbônica para a elaboração de vinhos tintos, que é um processo que se adapta principalmente a isso. Aqui nós temos essas fotos, é uma fotomontagem, né? Na parte inferior, o cacho de uva, tal como ele se apresenta quando ele foi colhido para vinificação, ele é deixado, então, né, nessa parte central aqui, nós temos, deixa eu ver se eu consigo achar a luzinha aqui. Opa, o que eu fiz? Não estou me achando para achar o apontador laser aqui, mas tudo bem. Então, nesse esquema central aqui, nós temos as uvas, os cachos inteiros são colocados num recipiente. Ah, tá. Agora eu me achei. Obrigado. Então, os cachos inteiros são colocados num recipiente hermeticamente fechado. Esse recipiente contendo essa uva, os cachos de uva, a ele se injeta gás carbônico para se saturar a atmosfera de gás carbônico. Nessas condições, essa uva vai sofrer uma fermentação intracelular, que não é uma fermentação microbiológica, é uma fermentação química. Isso vai gerar de 1 a 2 graus GL de álcool, vai transformar muitas substâncias que são precursores de aroma em substâncias aromáticas,
E depois de um certo tempo, normalmente de 10 a 15 dias, essa uva é retirada de lá, se desengaça, se esmaga, pode-se fazer um vinho com alguma maceração ou sem nenhuma maceração na sequência. É uma técnica que se adapta principalmente para vinhos tintos e gera, como eu disse, produtos então bem mais aromáticos e mais leves. Tem um produto mundialmente conhecido, que é o tal do Beaujolais Nouveau francês, que é utilizado 100% com essa técnica de maceração carbônica. Então, que recipiente se vai utilizar isso? Tem gente que não tem muita infraestrutura de vinícola e pega uma pilha de caixas de uva, coloca uma lona preta por cima, coloca uma grande cobra de areia em volta, e injeta gás carbônico ali dentro, monitora a atmosfera de gás carbônico e chega no final dos dias e diz assim, ok, tá bom, agora eu começo a fermentação alcoólica. Tem gente que tem uma câmara fria específica para isso, seria o ideal, mas custa caro. E tem gente que bota num recipiente, normalmente um tanque de fermentação ou de estocagem. Bem, ainda na fase pré-fermentativa, nós temos a termovinificação. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu falar em termovinificação. É uma das técnicas de vinificação em tinto e um pouquinho em branco, em alguns casos muito específicos, mas é uma das técnicas mais utilizadas em vinificação no mundo. Aqui eu trago para vocês um esqueminha, que é o esqueminha da descompressão ultra rápida, ou flash detente. Então a flash detente, o que ela é? A gente chega com a uva aqui ela é desengaçada e esmagada, e essa uva desengaçada ou esmagada, ela é aquecida até 75, 80 graus. O que é mais prático de se fazer em cantina, em vinícola, é separar o mosto, aquecer o mosto até 90 graus e jogar ele em cima da fase sólida que está lá dentro do tanque. E o segredo, o pulo do gato para que essa fermentação seja um êxito, é que uma vez aquecida essa massa vinária, a temperatura baixe rapidamente. Então, nós não podemos esperar que baixe naturalmente, que demoraria 24, 48 horas. Nesse processo vai ocorrer desenvolvimento de acidez volátil, perda de aroma, transformação indesejável do aroma, e isso é tudo que não se quer em vinificação. Então, esse aparato aqui de descompressão ultra rápida, ele usa vácuo, e sob vácuo a gente consegue baixar em menos de 1 hora, mas em 1 hora no máximo, a temperatura do que está lá dentro da massa vinária, de 75 a 80 graus para 20 graus ou menos, e aí tu inocula a levedura, tu faz a maceração, o período de maceração mais curta ou mais longa, em função do tipo e do estilo de vinho que tu quer produzir, e tu tem então a termovinificação. Em termos de necessidade de recipiente para termovinificação, nós podemos utilizar os mais diversos recipientes, desde empilhar as caixas, botar uma lona preta e botar gás carbônico, até uma câmara fria, para quem tem isso na vinícola, e que, evidentemente, naqueles dias do serviço de termovinificação... Perdão, eu me passei aqui, eu estava falando da maceração carbônica. No caso da termovinificação, o que nós precisamos, isso vai em função do volume, né, de uva que nós temos para termovinificar. Tem o nosso famoso suquificador integral lá, que é um equipamento bem pequenininho para mini produtores, até um aparato grande de aquecimento que se faz dentro de tanques, normalmente aí tanques de aço inoxidável. Raramente tanques de madeira, normalmente se usa tanque de aço inoxidável. Bom, ainda na fase pré-fermentativa, uma coisa que está crescendo muito no mundo é a aplicação de ultrassom. Todo mundo conhece aqui a aplicação de ultrassom para pessoal que trabalha com fisioterapia, o pessoal que trabalha com laboratório, dentistas, por exemplo, que tem um pequeno baldezinho, uma pequena caixinha de ultrassom
que é utilizado para esterilizar, lavar e esterilizar equipamentos utilizados para a atividade, né, do dentista. Mas esses ultrassons todos, inclusive o exame de ultrassom, que é um exame de imagem, eles utilizam uma fonte geradora de ultrassom de baixa potência. Aqui nós estamos falando de ultrassom industrial de alta potência. As oficinas mecânicas usam ultrassom de alta potência para desencrustar ferrugem ou outra coisa que está incrustada em peças do motor, de motores, de carros, enfim, de todos os veículos que se imaginam. Em vinificação, nós podemos ter dois tipos desse aplicador de ultrassom. Veja, não é alta frequência, a frequência é a mesma, é de alta potência. Ou uma grande agulha que eu coloco por cima no tanque e deixo um determinado período de tempo sonicando, esse é o verbo, né? Fazendo o ultrassom funcionar lá dentro da uva esmagada e desengaçada. Esse processo ele não dura mais do que alguns minutos, e se eu tenho essa grande agulha, é legal porque eu posso passar de tanque para tanque, né? E tem uma empresa alemã na Europa, pelo menos que eu conheço, é só ela que fabrica, um grande túnel, uma grande caixa, onde eu faço passar a uva esmagada e desengaçada por essa caixa, por uma esteira, e ali ela recebe cargas de ultrassom de alta potência. Ao receber esta carga de ultrassom, ela já sai no outro lado, tratada com ultrassom. E o que acontece nesse processo? Acontece que a casca da uva, que é a parte da baga da uva que tem tudo que de melhor nós podemos passar da fase sólida para a fase líquida, aumentando a qualidade do nosso vinho, ela vai ser amolecida, imediatamente, instantaneamente amolecida pela aplicação do ultrassom. E a partir daí, isso evidentemente se aplica somente a uvas que vai se macerar depois. Então, basicamente, a uvas tintas ou, excepcionalmente, alguma uva branca que tu utiliza a maceração. Se tu já tem na vinícola esse aparato, tu pode utilizar para todas as uvas que tu quiser, evidentemente, de novo, em função do estilo e do tipo de vinho que se quer produzir. Então, nós, ao falarmos de recipiente de vinificação aqui, nós precisamos, numa vinícola, ter um recipiente que tenha uma boca suficientemente larga e um pé direito de vinícola suficientemente alto para que eu consiga, no caso de ser a agulha de ultrassom, introduzir na parte superior do meu tanque e para poder aplicar o ultrassom nessa uva esmagada e desengaçada. E, de novo, ela aumenta o corpo e a harmonia olfato-gustativa, inclusive aumenta a intensidade aromática, porque ela acelera o processo que vai ser completado depois ao longo da maceração. Terminada a fase de pré-fermentação, agora nós vamos falar da fase fermentativa. No início da fase fermentativa, pode-se aplicar esta técnica aqui, ó, a chamada técnica Ganymede. O que é a técnica Ganymede? Ela foi criada por um engenheiro italiano e ela pressupõe que se tenha na vinícola um tanque vertical de aço inoxidável. Dentro desse tanque vertical tem um chapéu de chinês invertido, né? No início, na fase tumultuosa da maceração, se produz muito gás carbônico. Esse gás carbônico ele vai se depositando aqui e essa válvula bypass, quando ela é aberta, ela libera o gás carbônico para cima e esse gás carbônico sai que nem um trovão e desagrega o chapéu de bagaço que está na parte superior do tanque. Esse chapéu de bagaço, ele, então, uma vez desagregado, ele pode ficar por ali, ou tu pode fazer uma delestagem, retirando todo o líquido e reintroduzindo o líquido, e com isso tu tem uma otimização da maceração,
E uma maceração, ela pressupõe para o enólogo uma coisa que é muito mais fácil falar do que fazer, que é a extração seletiva. Ou seja, extrair das partes sólidas e principalmente das cascas da uva, tudo o que de bom nós podemos extrair, deixando de extrair tudo aquilo que nos atrapalha para a qualidade do vinho. Então, essa homogeneização das fases sólida e líquida, para ocorrer naturalmente, tem que ter bastante gás carbônico. Então, na fase intermediária e final da maceração, eu já não tenho muito gás carbônico. Então, se eu quiser fazer novas aplicações aqui para que isso ocorra, eu teria que ter uma bala de CO2, né, de gás carbônico, e aí já encarece o meu processo. Outra coisa que acontece aqui é que esses tanques aqui, ele tem que ter uma relação altura, largura ou altura-diâmetro que seja propícia a esse fim. E eu não posso fazer um tanque, por exemplo, bem largo e pouco baixinho, ou pouco alto, bem baixinho, porque esse chapéu de chinês aqui, ele vai ter a tarefa dele, a ação dele dificultada se eu não tiver essa relação altura-diâmetro adequada. E essa relação, ela vai de 2 a 3. Por essas razões todas, e ainda tem a razão da asepsia do tanque, depois que a gente usa para maceração, por essa razão, esse método não ganhou muitos adeptos. Aqui no Brasil, tem 2 ou 3 vinícolas lá no sul que compraram esses equipamentos, utilizam para alguns vinhos específicos, normalmente para vinhos tintos de maceração curta, porque daí tu utiliza isso na fase tumultuosa e depois não utiliza mais. Mas o dono da vinícola, o enólogo, tem que fazer uma conta direitinho para ver se isso economicamente funciona ou não. Esse é um procedimento de vinificação clássica para extração seletiva de tudo que é bom das partes sólidas, muito utilizado. Eu não sei se tem alguma vinícola que não utiliza isso, porque é barato, é simples de fazer, basta tu ter um tanque vertical de fermentação, e a delestagem, ela é um aportuguesamento do termo francês delestage, que permite a homogeneização muito eficiente das fases sólidas, das fases sólida e líquida. Então, aqui tem um tanque de fermentação, o chapéu de bagaço em cima, eu retiro por baixo todo o líquido e jogo, boto ele num outro tanque ao lado e jogo esse líquido todo em cima do chapéu de bagaço que ficou depositado lá no fundo do tanque. Eu otimizo desta maneira a extração seletiva e é por isso que é uma técnica muito utilizada na vinificação em tinto. Mas atenção, isso se presta bastante para as fases iniciais da maceração e tu não faz delestagem todos os dias. Normalmente, numa maceração de um vinho que tem aí de, sei lá, de 6 a 20 dias, tu utiliza 2 ou 3 delestagens no terceiro, quarto, quinto, sétimo dia no máximo, em função do tempo total de maceração que eu previ para aquele vinho. Bom, isso é o nosso classicão, né, que todos nós sabemos e todos nós já fizemos algum dia. Que é a vinificação clássica com maceração, né, utilizada principalmente para vinhos tintos, não só, mas principalmente, e utilizando-se tanques verticais com sistema de remontagem por bomba e mangueira. Então, eu conecto, que nem a pessoa está fazendo lá, conecto a tubulação aqui, que está conectada a uma bomba, e aí eu tiro o líquido, é um sistema fechado, à medida que o líquido vai saindo aqui por baixo, ele vai sendo bombeado lá por cima, e o segredo, o pulo do gato aqui, está em saber, em função do volume de uva esmagada e desengaçada que eu tenho no tanque, e esse volume, a gente pode fazer um cálculo, grosso modo, da seguinte maneira: se eu tenho 1.000 quilos de uva esmagada e desengaçada, eu vou ter, grosso modo, 650 litros de mosto,
No início da maceração, eu faço normalmente remontagens de 2 vezes o volume de líquido, então eu tenho que calcular a vazão da bomba e ver quanto tempo eu preciso de remontagem para remontar 2 vezes o volume de líquido, e do meio para o final da maceração eu faço uma vez a remontagem de 1 vez o volume de líquido do tanque, e lá bem no final da maceração pode ser que eu utilize fazer dia sim, dia não. Bem, normalmente eu botei aqui a foto de tanques verticais de fermentação em aço inoxidável, mas se pode utilizar tanques de madeira ou outros tanques, embora nos nossos dias o tanque de aço inoxidável é o mais utilizado, seja o mais utilizado. Uma variante dessa parte clássica de homogeneização das fases sólidas e líquidas. E eu queria só dizer o seguinte, voltando um pouquinho atrás. Se eu tenho na minha vinícola tanques verticais de fermentação e que eu faço remontagem com bomba e mangueira, eu posso intercalar com delestagens, viu? Isso uma coisa não inviabiliza a outra, ao contrário, a delestagem ela vem para melhorar essa extração seletiva das fases sólidas, principalmente das cascas de uva, que eu utilizo nesse sistema tradicional. Alguém algum dia, isso foi um europeu, acho que, se não me falha a memória, foi um italiano, ele bolou um tanque multifunção de um sistema, já tem a bombinha aqui, a bomba elétrica está aqui, e que tu programa, né, eletronicamente, e a pessoa não precisa estar na vinícola, porque a cada X horas o sistema vai ser acionado e ele vai ficar por X minutos recalcando daqui de baixo para cima o mosto, e esse mosto ele é jogado então em cima do chapéu de bagaço. Bom, tem alguns detalhes importantes de serem ditos aqui. O primeiro deles é que nós precisamos ter um tanque com uma relação altura, diâmetro, de no máximo 2, o ideal é 1,5, pode ser 1 para 1. Né? E esse sistema aqui, ele tem que ter um jato bem forte e que seja multidirecional, né? Quando o processo está ocorrendo, esse bico injetor lá em cima tem que mudar de direção a toda hora, porque se eu botar um chuveirinho, por exemplo, o mosto que foi recalcado que está lá em cima, ele vai cair em cima do meu chapéu de bagaço, ele vai percolar através do chapéu de bagaço, formando caminhos preferenciais, o chapéu de bagaço não vai se desestruturar e nós não vamos ter a nossa extração seletiva tão almejada. Além do que, o custo desse tanque aqui ele é bem elevado. Então, no início, quando essa tecnologia foi apresentada, o objetivo maior era dizer, isso reduz mão de obra na vinícola. E eu não preciso ter o enólogo dia e noite na vinícola. No entanto, as coisas não são assim tão simples como possam eventualmente parecer. Então, esse sistema, ele implica na automação, o que é ótimo, né? Implica na automação. Ele é diretamente dependente da relação altura-diâmetro do tanque. Esses sistemas eles são multifunções, os tanques são multifunções, então eles podem ser utilizados depois para estocagem. E o custo e a eficiência e a eficácia vai de cada vinícola determinar. E ele é aplicado, sobretudo, para vinícolas que têm muitos tanques para grandes volumes. Nesse caso, pode ser uma saída interessante para racionalizar toda a logística de vinícola durante a safra. Bom, ainda na fase fermentativa, nós temos aqui a vinificação clássica com diferentes processos de extração, só que dessa vez utilizando ou uma rosca sem fim, e aí nós precisamos de novo de um pé direito bem alto da vinícola, e normalmente um trilho que vá direcionando a nossa rosca sem fim, e ela vai passando de tanque em tanque. Então ela chega no tanque A, ela é baixada,
acionada, ela gira, eu estou fazendo rapidinho, mas na verdade é bem devagar, e ela vai desestruturar o chapéu de bagaço e promover uma otimização da extração seletiva, ou então um grande disco, e aí nós precisamos ter, como temos aqui na foto, tanques com um bocal superior bem grande para introduzir esse disco, e esse disco vai ser pressionado contra o chapéu de bagaço, levando ele até o fundo do tanque. Então o bagaço vai lá para baixo, o êmbolo volta e o bagaço volta para cima aos poucos, mas se misturando com o líquido. E ao se misturar com o líquido, ele promove essa extração que se quer que aconteça durante a fase de maceração. Então este sistema, não tanto o da rosca sem fim, mas principalmente o do êmbolo, ele otimiza a extração e ele tem uma ação com resultados bastante semelhantes à ação obtida por uma delestagem. E, evidentemente, essa foto dessa vinícola já diz tudo, eu tenho que ter a vinícola construída já pensando nesse tipo de procedimento, porque se eu não tiver a vinícola ou os tanques construídos dessa maneira, eu não vou poder aplicar essa técnica pura e simplesmente. Bem, ainda falando em fase fermentativa, nós temos a famosa vinificação integral. Lá nos anos 60, 70 do século passado, teve um engenheiro francês que patenteou um sistema de homogeneização das fases sólida e líquida na vinificação, e ele chamou isso de sistema Vinimatic. Vinimatic significa o seguinte: um grande tanque horizontal e não vertical dessa vez, de vinificação. Ele tem aqui uma bomba com controle eletrônico, a uva é carregada lá por cima, a uva desengaçada e esmagada, e de tanto em tanto tempo, esse tanque tem uma espécie de grande camisa interna, contendo a uva esmagada e desengaçada, ele gira, se faz ele girar, e com isso se desestrutura a fase sólida e se mistura com o mosto vinho, com o líquido, e nessas condições nós temos uma extração que se quer seletiva. No entanto, esses tanques, para serem viáveis economicamente, eles têm que ser grandes. Se eu vou fazer um tanquinho pequeno, sei lá, um tanque para 1000 litros, ele vai se tornar muito caro, eu nunca vou recuperar o dinheiro investido nesse tanque. Então eu posso fazer esse tanque aí para 10, 20, 50, 100 mil litros. E ao fazer isso, eu tenho um peso de fase sólida muito grande. E no momento que eu giro esse tambor interno, eu promovo, não tem como não fazer isso, eu promovo uma superextração do que está nas fases sólidas. Lembrando que quando eu falo de fase sólida, é basicamente casca e semente. Então as cascas são dilaceradas, esmagadas, trituradas, emulsificadas às vezes, e as sementes começam a liberar taninos muito ásperos, muito agressivos. Então, como resultado dessa vinificação, se tinha vinhos muito longevos, mas super tânicos, super adstringentes, amargos, com taninos muito excessivamente presentes, e aquele vinho ficava lá 20 anos e não melhorava, não ficava aveludado e encorpado, mas com os taninos bem resolvidos, como é o que se quer para o caso de vinhos tintos. Em função disso, muita gente que adotou essa tecnologia acabou deixando de adotá-la ao longo do tempo. Até que, uns 20 e poucos anos atrás, uns 25 anos, foi na virada do milênio, teve um pessoal lá da França que disse assim: para aí, isso aqui, a ideia era boa. Por que não funcionava? Porque o volume de uva desengaçada e esmagada dentro do tanque é muito grande. Mas se eu fizer recipientes pequenos, então aqui nós estamos falando de barricas de 400, 500 ou 600 litros. Eu particularmente gosto muito das barricas de 500 litros. Eu vou ter uma barrica de 500 litros, 400
quilos de uva esmagada e desengaçada, né? Postas lá dentro. E vocês veem que aqui na fotografia, essas barricas elas estão dispostas sobre um pedestalzinho com rolamentos. E eu faço manualmente esse giro dessas barricas. Normalmente tu gira uma vez para um lado, uma vez por outro. No início da maceração, 2 vezes por dia. Depois do 5º dia já uma única vez por dia. E no final da maceração mais nada. Então eu evito essa super extração que esse sistema Vinimatic antigo me proporcionava. E eu tenho vinhos espetaculares, equilibrados. Lembra que eu falei da qualidade intrínseca, né? Ausência de defeito, bastante corpo, mas harmonia entre os diferentes compostos do vinho. Então, a vinificação integral, que é essa fermentação e maceração em barrica, me proporcionam isso. A época que a Ariana estava lá na Embrapa Uva e Vinho, tinha um outro, ela fez o estágio dela, e tinha um outro colega estagiário dela que trabalhou comigo num experimento que eu vou passar rapidamente para vocês, que é o seguinte: nós tínhamos 10 barricas de 400 litros e nós utilizamos para fazer os seguintes tratamentos. Tempo de maceração curta, média e longa. Então 7 dias era a minha maceração curta, 10 dias era a maceração média, 13 dias a maceração longa. Para cada um desses tratamentos eu utilizava 2 barricas com a mesma uva, uma uva tinta. A gente fez com Cabernet e Merlot na época, uvas previamente homogeneizadas. Então, a intensidade de agitação para cada tempo de maceração era intensa e moderada na curta, intensa e moderada na média, e só moderada na maceração longa, porque não tinha razão por que fazer intensidade de agitação intensa para um tempo de maceração longo. E nós temos aqui, olha só, acidez fixa. Então, 1, 2, da esquerda para a direita, 1 é o tratamento 1, 2, tratamento 2, e assim por diante. Aqui é a nossa testemunha, que era uma vinificação com o mesmo volume de uva, num tanque de aço inox vertical, onde a gente fazia mesmo tempo de maceração, remontagem por bomba e mangueira, delestagem, aquela história toda. Olha só, nós extraímos mais acidez da polpa, principalmente numa maceração mais curta. Aqui, provavelmente aconteceu algumas coisas com os ácidos que eles precipitaram, provavelmente, ou se degradaram no pós-fermentação, porque aqui nós estamos falando de análises dos vinhos feitas 6 meses depois de aplicar essa técnica. Taninos totais, nós temos uma certa extração tânica aqui, uma extração otimizada aqui, uma extração que certamente foi mais otimizada ainda, mas houve reações químicas com precipitações dos taninos aqui, e a nossa testemunha com bomba e mangueira também teve uma extração grande de taninos. A matéria corante do vinho tinto, né? Uma pequena extração aqui, maior aqui, olhem que interessante, né? Nós temos um tempo de maceração curto e a extração moderada extraiu mais matéria corante do que a extração intensa. Não é que extraiu mais, na verdade a extração intensa deve ter extraído mais, muito mais, e essa matéria corante se degradou e precipitou, enquanto que aquela extraída de modo moderado, a extração de taninos foi menor, e a reação tanino-matéria corante também foi mais moderada, e me resultou numa matéria corante em solução maior 6 meses depois do início da maceração. A mesma coisa aconteceu aqui no período intermediário, e olha só, aqui na parte de período de extração de 13 dias, menor ainda. E a minha testemunha, coitada, está bem pequenininha lá, porque certamente extraiu bastante, mas extraiu bastante tanino também, ou seja, minha extração não foi seletiva, e no final, meu vinho, que provavelmente no primeiro mês era um super vinho, com uma super matéria corante, 6 meses depois já tinha bem menos cor
do que os outros vinhos obtidos pelo método de vinificação integral. Aqui a mesma coisa para dados obtidos por análise sensorial para notas aromáticas de frutas vermelhas maduras. Então vejam aqui que as macerações curtas e médias com um regime moderado de agitação deram os melhores resultados. Para notas de frutas passa, nós obtivemos os melhores resultados de longe, lá com a maceração mais longa. Significa que para esse grupo de compostos aromáticos, uma maceração mais longa é mais conveniente. A parte de aromas vegetais e herbáceos, grosso modo, aqui teve um problema... Aqui teve um problema, por isso que está 0, mas na verdade isso aqui foi uma amostra que nós perdemos. E o que eu queria dizer para vocês é que as amostras de maior tempo de maceração tem, o que é uma coisa muito lógica, um aroma mais herbáceo, mais vegetal, e, ao mesmo tempo, para aromas de especiarias, né? Então, própolis, canela, tudo que é alecrim, esses aromas aí de especiarias, a gente obtém, mesmo numa maceração curta e com um esquema moderado de intensidade de agitação, a gente obtém uma intensidade desse tipo de aroma bastante grande. Resultado, aqui é para a qualidade geral, né, esse histograma aqui, que representa a qualidade geral, nos mostra que uma maceração curta com uma intensidade de agitação da barrica menor, ou uma maceração média, não importa qual a intensidade da agitação, nós obtemos as melhores qualidades para esses vinhos. Bom, e aqui esse gráfico de radar nos mostra, aqui no centro é a testemunha, então tem tudo menos, né? O eixo central representa 0, a ponta lá de fora do eixo representa a nota 10. Então, nós temos o vinho testemunha muito abaixo dos outros vinhos, em todos os quesitos, né? Intensidade, brilho da cor, qualidade do aroma, acidez, a estrutura do vinho, a qualidade dos taninos, a harmonia olfato gustativa e a persistência. E o segundo vinho menos bom é justamente esse aqui, né? Então o primeiro menos bom é esse, o segundo menos bom é esse, e os outros todos significativamente superiores em termos de qualidade gustativa ou aromática em relação a essa técnica. Então eu mostro esses dados para vocês, porque são dados que nós obtivemos já há algum tempo, mas são dados muito fidedignos e que embasaram. Eu presto consultoria para pelo menos uma vinícola lá do Rio Grande do Sul, uma vinícola situada em Gramado, que utiliza para os melhores vinhos tintos essa técnica, e a diferença da vinificação clássica em tinto para a vinificação integral é uma coisa incrível. Quando a gente começa a dizer que tem diferença, essa diferença é muito grande, as pessoas não acreditam até não degustarem comparativamente os vinhos. Bem, como complemento a essa história da vinificação integral, que é, na verdade, uma vinificação utilizando recipientes de madeira, no caso, recipientes de carvalho, com tostagem média, toda aquela história, nós temos também a vinificação nos mesmos recipientes. Vamos nos lembrar que nós estamos tratando aqui de diferentes recipientes utilizados em vinificação para diferentes tipos e estilos de vinhos, e que nos dão resultados de uma magnitude completamente distinta. Então, aqui são coisas estáticas, né? A gente pode fermentar o vinho em barrica, né? Aqui é a mesma barrica colocada na vertical e na horizontal. Aqui são grandes tanques de madeira. Normalmente os europeus utilizam carvalho para isso, e eles utilizam tanques ou dessa conformação ou ovoides, tanques não verticais, mas daí tanques horizontais ovoides.
e tem de diferentes tamanhos, de 1.000, de 2.000, de 5.000, de 10.000 até 50.000 litros. E a vinificação em madeira, ela propicia, principalmente não mais na fase fermentativa, mas na fase pós-fermentativa, uma entrada lenta e contínua de pequenas porções de oxigênio, que não são as mesmas obtidas por microoxigenação mecânica, e que nos permitem uma evolução química do vinho bem distinta do que se a gente deixasse vinho em tanque de aço inoxidável, por exemplo. Então, veja lá, nós temos tanques de fermentação, e eu posso fazer a fermentação em recipientes de madeira desde o início, ou posso colocar depois da descuba só o líquido aqui dentro e manter esse líquido aqui dentro ao longo de toda a fase de estabilização química pós-fermentativa. E isso me dá resultados muito bons em função justamente dessas duas coisas, da entrada lenta e contínua do oxigênio através da porosidade da madeira e pelo aporte de substâncias aromáticas da madeira tostada para o vinho, que é o que se procura, por exemplo, quem bota o vinho em barricas por aí afora. Então, essa oxigenação lenta e contínua, essa aromatização, isso se aplica a todos os vinhos, né, praticamente todos os vinhos tranquilos, né, falando de vinhos tranquilos. E aqui nós temos algumas coisas que são o pulo do gato. Tem gente que acha que botar o vinho em barrica já é um plus inquestionável. Não é bem assim, porque existe a famosa relação superfície interna do recipiente, volume de vinho que está contido lá dentro. Se o meu vinho é super estruturado, eu posso utilizar uma barrica de menor volume, tipo essas barricas de 225 litros que nós encontramos no mercado brasileiro, inclusive bastante. Agora, se o meu vinho não tem toda essa estrutura, eu quero uma delicadeza maior, eu quero uma harmonia extrema, eu tenho que ter uma barrica maior, por exemplo, barrica de 300 litros, ou até 400 ou 500 litros, porque eu vou ter uma relação superfície interna-volume diferenciada e vai me permitir a gestão da fase pós-fermentativa para esse vinho. E esse tipo de recipiente, é sempre bom falar, precisa de uma gestão muito estrita da sanitização para evitar contaminação microbiológica. Tem muita gente que paga fortunas por barrica e deixa essa barrica contaminar e aí estraga tudo. E uma vez uma barrica contaminada, para descontaminá-la, sai muito caro. E às vezes nem se consegue. E também tem que ser dito que esses recipientes têm um custo elevado, então vai de cada vinícola calcular quanto por garrafa de vinho vendido representa o custo do recipiente de madeira que ele comprou para colocar o vinho no pós-fermentação. Bom, aqui tem um outro recipiente muito utilizado, bastante utilizado na Europa principalmente, muito pouco utilizado aqui no Brasil, ou quase nada, né? Nós utilizamos bastante isso em pesquisa, porque são recipientes pequenos, que são recipientes de vidro. Quais as vantagens? Ele é um recipiente neutro. Se eu quero um vinho que expresse tudo que a uva daquele terroir, daquele local de produção pode nos dar, bota em vidro que ele vai preservar. Ele tem um alto controle do oxigênio na vinificação, lembrando que a quantidade de oxigênio dissolvido nos vinhos, ela tem que ser bem grande no início, lá na fermentação, e tem que ir diminuindo na fase de estabilização pós-fermentativa. Quando chega o momento de invase, eu tenho que ter muito pouco oxigênio dissolvido, porque isso determina as boas reações químicas oxidativas que vão levar esse vinho a estar no ponto máximo de qualidade no momento de ir para a garrafa. E nos dá uma visibilidade total do conteúdo. É muito legal, muito chique a gente vinificar em vidro, por isso. Mas tem os inconvenientes, que são as limitações de tamanho dos recipientes, o tempo que isso fica lá dentro. Eu não posso deixar um vinho 2 anos nesse recipiente de vidro, porque
ele não vai ter uma evolução pós-fermentativa tão boa quanto em outros recipientes. Tem sempre risco de quebra, né? Embora aqui a gente esteja tratando de vidro temperado, e são recipientes de alto custo e de difícil manuseio, né? Um recipiente redondo assim, para a gente botar ele de lado, para sanitizar, para lavar, é complicado. Então é muito bonito a gente ver uma foto dessas, mas é mais fácil olhar do que trabalhar com ela. Isso eu vim aqui para dizer porque é a realidade para vocês, mas eu não quero desestimulá-los. Tem gente que tem diferentes recipientes na vinícola para diferentes estilos de vinho. Então, eu tenho lá tanque de diferentes tipos e tenho alguns recipientes de vidro. Nada impede. Se a pessoa tem dinheiro para comprar isso e se dispõe a colocar determinados tipos e estilos de vinhos aqui dentro, é perfeitamente factível. Bom, concretos. Antigamente, todo mundo sabe, nós tínhamos as famosas piletas, né, que eram grandes recipientes, quadrados ou retangulares, com umas paredes, com uma estrutura de concreto armado muito forte e que eram utilizadas para se vinificar em grandes volumes. Era para maceração, era para a fase pós-fermentativa, era para estocagem de vinho, aquilo era uma coisa multifunção. Hoje em dia, muita gente que tem essas piletas na vinícola, ou botou abaixo as piletas, ou está utilizando ela para outro fim, né? Para, sei lá, para turista olhar para dentro e ver coisas interessantes lá dentro, ou qualquer coisa assim. E as piletas, que são pouco utilizadas hoje no mundo enológico, elas foram bastante substituídas por esses tanques de concreto de fermentação em formato ovoide. Não sei se vocês já se fizeram essa pergunta. Por que em forma de ovo? Não podia ser uma caixa alta, tipo um tanque vertical de fermentação, redonda ou quadrada, mas mais alta do que larga? Podia. No entanto, tem duas boas razões para ter esse formato. A primeira boa razão é o fato desse formato de construção permitir uma capacidade máxima de resistir à pressão interna. E a segunda é o seguinte: todo o líquido, inclusive o vinho, ele não está paradinho lá dentro de um tanque. Ele está sempre em movimentos mais ou menos em 8, assim, o chamado movimento browniano. Eu estou falando só de líquido, né? Não sólido líquido, só o líquido. E esse vinho colocado lá, que fica nesse movimento, nesse formato de tanque, ele tem uma otimização das reações químicas de oxidação controlada pós-fermentativas. Então, tendo essa otimização dessas reações, tu obtém uma evolução química ideal do vinho. Bom, o que nós temos aqui? Recipiente neutro, muita gente, a grande maioria das pessoas trabalha com impermeabilização interna, controle, como o enólogo quer, do oxigênio na vinificação, temperatura constante, isso é o sonho de todo enólogo, né? Ideal para a evolução química do vinho, como eu disse. Então, algumas outras coisas nem tão boas assim. A logística de trabalho nesses tanques é mais complicada. O peso que leva à imobilidade desses tanques dentro da vinícola é um fato. Esse formato aí, ele requer um espaço e são recipientes de alto custo para pequenos volumes, porque ninguém tem um ovo para 100 mil litros. Os ovos que nós temos no mercado, eles têm de, sei lá, 500 a 5 mil litros no máximo. Então, se produz vinhos espetaculares aqui dentro. O enólogo consegue um controle que talvez não consiga em outros recipientes, mas tem todos esses senões que têm que ser abordados pelo dono da vinícola, pelo enólogo, antes da aquisição. Aqui a gente vê essa foto na direita, aqui, ó, tem os tanques ovoides e tem aqui barricas na frente.
Porque normalmente vinhos que ficam aqui, eles têm que ir para algum lugar depois. Em muitos casos eles ficam um tempo aqui, depois tem um complemento de tempo por estágio em barricas de carvalho e daí vão para o invase, para o engarrafamento. Então tudo isso, imaginem vocês, pressupõe uma logística de vinícola que nem sempre é tão simples assim. Bom, e chegamos finalmente às nossas famosas ânforas. Hoje todo mundo virou uma febre assim. Tem uma vinícola que não tem ânfora, o dono da vinícola se sente inferior, assim. Não tenho ânfora. Parece que ele é um pecador, assim, né? Não tenho ânfora. E o cara que tem ânfora é o contrário. Ele estufa o peito e diz, tá aqui as minhas ânforas, eu faço vinho em ânfora e o meu vinho é um super vinho. Vamos lá. Eu não tenho trabalho científico publicado em ânfora. A ânfora no Brasil ainda é um fenômeno bastante recente, embora hoje já muitas vinícolas tenham ânforas, mas pelo menos uma vinícola dessas que eu mencionei, que eu tenho parceria lá, que eu fico junto com um enólogo residente analisando os vinhos, eu tenho notado resultados surpreendentes dos vinhos vinificados em ânfora. Então vamos lá, ele também é um recipiente neutro. Se essa argila aqui, ela não for quase uma faiência, assim, descer com a porosidade realmente muito fina, nós teremos problemas. Então a qualidade inicial da ânfora e a garantia dessa qualidade para quem vai comprar é fundamental. Ou então, muita gente faz impermeabilização. Utilizar a ânfora com impermeabilização, total ou parcial, eu diria que é uma pena, né? Fica mais para turista achar bonito do que outra coisa qualquer. Mas, de todo modo, tem muita gente que usa a ânfora, diz assim, eu tenho que impermeabilizar essa ânfora. Muita gente já compra, inclusive, a ânfora impermeabilizada. Ela permite um controle muito interessante da oxigenação na vinificação. Tem-se um controle de temperatura muito legal e ela permite uma evolução química, principalmente aromática no vinho, que dá resultados completamente diferentes do que outros recipientes utilizados em vinificação. De novo, aqui nós temos que ter atenção à logística de trabalho na vinícola. Lá no 2000 anos antes de Cristo, até a época de Cristo, lá no Cáucaso, tinha ânforas que o pessoal enterrava no solo. Vocês imaginam, para encher a ânfora era bom, mas para esvaziar essa ânfora devia ser bem trabalhoso. E para sanitização, nem se fala. A sanitização naquelas épocas eram muito precárias. Hoje em dia se usa normalmente ânforas dentro da vinícola, tal como essas fotos que estou mostrando aqui. Tem a questão do peso e formato, então mexer com uma ânfora nunca é uma coisa fácil. Ela tem uma certa fragilidade e tem um custo, embora esse custo, uma ânfora hoje não custa tanto, via de regra, ela custa um pouco menos do que uma barrica classe A, de alta qualidade, de porosidade fina. Mas, de novo aqui, cada enólogo, cada dono de vinícola tem que fazer todas as suas análises de custo-benefício para ver se essa é uma técnica adequada aos seus tipos e aos seus estilos de vinho. E digo uma coisa para vocês. Nos anos 60 do século passado, existiam duas grandes escolas acadêmicas de ensino enológico no mundo. O então Instituto de Enologia da Faculdade de Bordeaux, na França, e o Instituto de Enologia, o então Instituto de Enologia da Faculdade de Davis, na Califórnia. E para demonstrar o saber desses grupos de acadêmicos, eles eram ao mesmo tempo acadêmicos, consultores de vinícolas e pesquisadores. Eles lançaram compêndios, livros de enologia.
praticamente ao mesmo tempo, os americanos e os franceses usaram os seus compêndios. O compêndio dos franceses era maior, ele tinha 4 grandes volumes, volume 1, 2, 3 e 4, e lá no volume 2, então ali tinha toda a abordagem completa do que representava elaborar vinho, as técnicas de vinificação, toda uma descrição minuciosa de todos os compostos dos vinhos, o conceito de terroir e tal. Bom, na época, os franceses, em 1967, quando eles editaram, quando saiu isso, lá em algum momento, numa página lá do volume 2, estava escrito assim: o terroir são todos os fatores de ordem natural e humana, portanto, tecnologia vitícola e enológica, que interferem na qualidade e na tipicidade do vinho, tipicidade entendida como uma parte da qualidade, uma parte importante da qualidade. Os fatores naturais correspondem, via de regra, por 70% dessa qualidade, portanto, do efeito terroir, e os fatores enológicos, 30%. Desses 30%, 20% era da parte vitícola, da qualidade da uva produzida, e 10% era da parte enológica. Isso significava que, na prática, o enólogo ele tinha domínio sobre 10% do potencial de qualidade de um vinho. Então, pobre do enólogo, ele tinha grandes chances de estragar o vinho, ele ia ser o Judas da história, e ele tinha muito pequenas chances de obter um vinho diferenciado e de dizer: ah, olha aqui, ó, esse vinho é bom por causa da enologia. Não, é por causa do efeito dos fatores naturais, lá da área de produção da uva. E o enólogo, coitado, nunca era o ator principal desse filme. O que acontece? Alguns anos depois, eu estando lá em Bordeaux e convivendo com os bordoleses, eu vi que para aquela época e para a região do Bordelais, essa realidade tinha um certo sentido. Só que, ao mesmo tempo, daquele momento em diante, a tecnologia, de maneira geral, ela avançou a patamares inimagináveis no mundo, inclusive a tecnologia enológica. E hoje, todos os enólogos de todo o mundo dispõem, a custos relativamente em conta, de técnicas, incluindo recipientes de fermentação, que lhes permitem trabalhar de modo muito, muito, muito diferenciado e criar, dentro dos principais tipos de vinho, estilos inacreditáveis. E ainda tem muita coisa para ser desenvolvida e validada e descoberta. Mas, se eu pegar a mesma uva, rigorosamente homogênea, e fizer vinificações iguais, utilizando diferentes recipientes, só a variável recipiente já me dá uma gama incrível de diferenciação de cada produto. Então, o efeito terroir aí já não é mais 10%. É, quem sabe, bem acima de 50%, só utilizando técnicas, processos, recipientes, parâmetros enológicos. Então, isso é muito bom para quem trabalha com enologia e muito bom para o consumidor que tem estilos completamente inusitados de vinho. Aí, vocês que trabalham em vinícolas aí poderão me dizer o seguinte: tá, Celito, esse teu discurso aí está muito bonito e tal, mas, como é que eu meço isso objetivamente? Eu, na vinícola, né? Como é que eu chego à conclusão que o meu vinho é, de fato, diferente o vinho A do B? E aqui eu trago para vocês uma coisa muito simples de ser adotada nas vinícolas, pequenas, médias ou grandes. É o seguinte, ó, eu tenho um vinho, esse vinho, 60 a 90 dias depois do início da elaboração, do início do processamento da uva, eu pego, evidentemente que eu, enólogo da vinícola, eu faço isso por métodos químicos e sensoriais, direto, né? Praticamente todos os dias. Mas, em algum momento eu paro e digo: é hoje. E eu faço análise de variáveis físico-químicas. Aqui eu dou o exemplo de 4 variáveis que são bem importantes. Então eu analiso os ácidos orgânicos, o pH e os compostos minerais, que estão
não basta olhar o pH e dizer, esse vinho tem pH alto, esse vinho tem pH baixo. Não, eu tenho que saber o que está por trás desse pH. Os polifenóis, via análise de polifenóis totais, que é uma coisa super simples. Potencial antioxidante de preferência, se tiver junto também. Proteínas e polissacarídeos pode ser utilizado ou não, se tiver o uso, análise desses compostos também, mas pelo menos o índice de polifenóis totais, a intensidade e a tonalidade da cor, e o álcool natural e o extrato seco reduzido. O somatório dessas variáveis físico-químicas vai me dar o perfil químico, o PQ ali. E eu faço análises sensoriais, evidentemente, não é eu, Celito, lá num dia que eu estou de mau humor que eu vou fazer isso. Eu reúno o time da vinícola, a gente faz um nivelamento de impressões e vai dizer, bom, em relação à intensidade e à tonalidade da cor, esse vinho é tal, em relação à estrutura, isso numa simples degustação de pé lá junto aos tanques, sabe? Eu não preciso contratar a USP para ir lá, a Unicamp lá no grupo de avaliação sensorial deles para fazer isso. Harmonia e persistência olfato gustativa é a qualidade geral. A soma das notas, eu posso dar aqui uma escala de 0 a 10, de 0 a 100, de 0 a 50, o que eu quiser. Vamos imaginar que eu estou fazendo de 0 a 10. As somas das notas do PQ de 0 a 10, as somas do PS de 0 a 10, vão me dar, então, o PQS, que é o perfil químico e sensorial. E eu, grosso modo, para a grande maioria dos tipos e estilos de vinho, eu uso meio a meio, assim, em termos de peso, né? O perfil químico, peso 50%, perfil sensorial 50%, e a isso junto à chamada tipicidade varietal e geográfica. Então eu tenho uma uva, eu tenho a uva Alvarinho, de São Roque, São Paulo, produzida no esquema de dupla poda, da técnica de dupla poda. Eu tenho a tipicidade varietal da Alvarinho e a tipicidade que eu sei que ela se desenvolve nessas condições naquele local. Então eu vou ter a TGV aqui, que é o descritivo, né, que também é feito na análise sensorial, e aí eu tenho a qualidade intrínseca e longevidade potencial. Se vocês não estão muito interessados em longevidade para um determinado tipo ou estilo de produto, só a qualidade intrínseca me serve, que vai ser, então, a QLP, que é o somatório do perfil químico e sensorial e da tipicidade varietal e geográfica. Quanto mais alta essa nota na minha escala, melhor é a qualidade intrínseca e, eventualmente, também a longevidade do meu vinho. Então, são coisas assim simples que eu posso fazer na vinícola, sem ter que contratar um técnico, um consultor, um estagiário especificamente para isso. São coisas que eu já faço no meu dia a dia, basta organizar esses elementos. E eu tenho aqui uma fórmula facilzinha ou facinha, como dizem por aqui, e sem agregar custos e nem tempo suplementar para fazer outras coisas na vinícola, para eu determinar para os meus vinhos onde é que eu estou posicionado. E posso fazer isso ao longo dos anos e comparar safras. Isso vai me dar base para eu retomar determinados processos, corrigir determinadas imperfeições. Então, para concluir, eu tenho duas coisas para dizer para vocês. Primeira delas, a Ariana e o Rafael, na visão estratégica deles, eles viram muito bem a importância dessas variantes da tecnologia enológica que cada vinícola pode lançar mão e utilizar. E, portanto, é por isso que eles me convidaram e é por isso que eu estou aqui para dizer isso para vocês, que a diferença dos vinhos ela é enorme em função disso e que nós podemos, uma vez tendo diferentes técnicas, métodos ou recipientes na vinícola, nós podemos mensurar as variações que se tem de modo objetivo
e facilzinho, rápido, sem custo suplementar. Então, espero ter sido feliz e claro na passagem dessa mensagem, e fico à disposição hoje e daqui para o futuro, para quem quiser entrar em contato comigo, para tirar outras dúvidas que eu eventualmente não tenha esclarecido aqui. Esse é o meu e-mail profissional, fiquem à vontade de me contactar se vocês assim o desejarem. Uma das nossas missões na Embrapa é justamente fazer essa comunicação das pesquisas que nós fazemos e do conhecimento que nós geramos a partir delas. Muito obrigado pela atenção de vocês. Ari. Bom, Felipe, eu quero te agradecer. Infelizmente não consegui devido ao atraso aqui, assistir tudo com essas partes que eu assisti foi com excelência, que eu consegui ver, mas depois eu vou assistir tudo no toquinho, no contário. Mas queria te agradecer. Tem uma lembrancinha para você aqui. Muito obrigado. Que você goste e muito obrigado por estar aqui. Obrigado pelo convite. Deixa eu só contar uma coisa para vocês. Eu acho o máximo. Me permite antes. Eu prometi para a Ariana, desculpem, eu prometi para a Ariana que contaria uma historinha e acabei esquecendo. Antes da tua historinha, a minha, por favor. Aí eu estou lá na Embrapa, isso no início dos anos 2000. Eu era criança. Então foi um pouco depois disso. Eu era assim. E aí alguém me liga, uma pessoa se identificou, sou fulano de tal, daqui de Jirinu, de Jundiaí na época, né? Jarinu, perdão. E eu estou com um problema na minha vinificação, está acontecendo tal coisa, o que eu faço? Aí a gente conversou um pouco, eu dei algumas sugestões, essa pessoa fez, aí voltou a falar comigo dentro daquela safra, ela já tinha outros problemas e daí deu tudo certo no final. Aí no ano seguinte ela disse assim, bom, Celito, o ano passado a gente conversou, deu tudo certo, eu estou aqui de novo para te perguntar coisas. E aí foi assim no segundo ano, no terceiro ano, acho que lá pelo quarto ano ela me disse assim, Celito, eu tenho uma filha, ela se chama Ariana, ela está fazendo o curso superior de viticultura e enologia no Instituto Federal em Bento, tu não teria como aceitá-la como estagiária? Digo, mas com todo prazer. E aí, a gente nunca sabe, porque normalmente eu faço entrevistas presenciais com os estagiários, né? E eu faço várias perguntas, uma das principais é, o que tu quer fazer na vida? Depois que tu terminar teu curso, para onde tu vai? Tem gente que tem uma clareza de propósitos e tem gente que está completamente perdida. Eu nem sei por que eu estou aqui, mas vamos ver, tal. E aí, em função disso, a gente recebe ou não recebe como estagiário essas pessoas. No caso da Ariana, eu não fiz nada disso. E foi a melhor estagiária que eu tive em todos os tempos. Então, meu amigo, a conclusão científica é, nunca mais faça entrevista com ninguém. Não sei, isso é 100% verdade, isso, né, gente? Porque é melhor quantos estagiários você já teve? 100 mil. Mas eu agradeço, elogio. Mas o que eu ia contar pra vocês, gente, rapidinho, é que eu acho o máximo, eu sempre falo isso do Celito, que o Celito, ele fez o doutorado em Bordeaux, né, na França. E a banca dele de doutorado era composta, gente, pelo Ribeiro Gaillon. Pelo Ribeiro Gaillon, do Santaninho. Eu nem conseguia falar no meio do homem. E quem diria defender uma tese, né? Olha, a pessoa que está aqui, gente. Onde é que está o meu? Eu tive muita sorte porque o Ribeiro Gaillon se aposentou ao final do meu primeiro ano. Eu fiquei 4 anos lá. E durante 3 anos eu tinha entrevistas, no mínimo semanais com ele. Eu aprendi muito, esse cara conhecia muito de vinificação. E o que é importante, assim, hoje, com a tecnologia enológica e a tecnologia analítica, tendo andado muitos anos-luz, a gente via que coisas que ele dizia na época, que eram empíricas, porque não tinha comprovação científica, se mostraram verdadeiras. É impressionante que esses caras daquelas épocas, com tão pouco aparato analítico, tinham a percepção e tinham como
uma quase certeza de que aquilo que eles diziam era o certo e era mesmo. Tá certo, gente. Então, muito obrigada, Celito. Espero que você desfrute aí do restante do encontro conosco. Muito obrigado. Até.